Hoje, vocês vão ouvir um dos casos mais assustadores já contados neste canal. Uma história real, vivida por um homem do interior, que entrou em um milharal, nunca mais foi o mesmo. O que ele encontrou lá dentro vai fazer você pensar duas vezes antes de caminhar sozinho em meio à plantação. Respire fundo, apague as luzes, coloque seus fones e prepare-se, porque esse caso vai perseguir sua mente por muito tempo depois que acabar. Meu nome é Darlan, tenho 45 anos, moro no interior do Paraná. O que eu vou contar aqui é real. Não quero fama, não quero atenção, só quero tirar isso do meu peito antes que enlouqueça. Isso aconteceu em 2007, quando eu fui contratado para fazer um serviço temporário numa fazenda afastada. O dono era um sujeito estranho, pouco falava e me contratou para cuidar de uma plantação de milho que cercava a casa principal. Tudo parecia normal nos primeiros dias, até que percebi que, toda noite, ele trancava as portas e janelas com cadeados grossos. Achava exagero, mas não perguntei. O clima lá era sempre estranho, como se o tempo corresse mais devagar e o silêncio fosse pesado. Até que, numa tarde nublada, enquanto caminhava entre as fileiras altas do milharal, ouvi um sussurro, bem baixinho. Parecia a voz de uma criança dizendo meu nome. Darlan. Eu parei na hora. Virei para todos os lados e não vi nada. Mas o que me deixou arrepiado foi que ninguém ali sabia meu nome. Nem o dono. Eu não tinha contado para ninguém. Depois daquilo, voltei para casa com o coração martelando no peito. Tentei me convencer que era só coisa da minha cabeça, que talvez eu tivesse escutado o vento, ou algum moleque da vila me pregando uma peça. Mas aquela voz, ela parecia sussurrada direto no meu ouvido, baixa, arrastada, e ainda ecoava dentro da minha mente quando deitei na cama. À noite, o patrão bateu na minha porta com um molho de chaves e me avisou: tranca tudo. Se ouvir algo lá fora, não responde, nem olha. Eu perguntei por quê, e ele só disse: tem coisa que gosta de saber que foi notada. Aquilo me gelou. Durante a madrugada, a plantação inteira começou a balançar como se um bicho grande estivesse passando por dentro. Mas não tinha vento nenhum. A casa parecia tremer a cada passo que vinha do milharal em direção às janelas. E então ouvi de novo aquela voz fina de criança chamando meu nome. Mais próxima. Mais clara. Darlan, me encontra aqui no meio. Eu me escondi no banheiro e fiquei lá até amanhecer, em silêncio, jurando que se sobrevivesse até o dia seguinte, eu ia embora daquela fazenda no mesmo instante. Mas não fui embora. Algo me prendeu ali. Não sei explicar. Era como se a voz daquele menino não só me chamasse, mas me puxasse por dentro. No outro dia, fui até a casa principal e perguntei ao patrão o que estava acontecendo. Ele só ficou parado, olhando para a xícara de café, e depois disse uma frase que me marcou. Você ouviu o menino, né? Fiquei em choque. Ele confirmou que aquilo aparecia desde a década de 60, quando o filho do antigo dono desapareceu no meio do milharal, num dia de colheita. O menino tinha 5 anos e nunca mais foi visto. Procuraram por dias, helicóptero, polícia, até cachorro farejador. Nada. Nem um sapato, nem uma gota de sangue. Só o que encontraram foi uma fileira de pés de milho com as folhas completamente queimadas, como se algo muito quente tivesse passado por ali. E desde então, todo trabalhador que passa um tempo demais na plantação começa a ouvir a voz da criança. Uns ignoram, outros seguem a voz e nunca mais voltam. O patrão disse que por isso nunca ficava ninguém mais de 2 semanas na fazenda. Naquela noite, eu preparei minhas coisas para ir embora, mas algo me incomodava. Era como se deixar aquele lugar sem saber a verdade fosse me condenar para sempre a ouvir aquela voz. E foi nessa dúvida que cometi o maior erro da minha vida. Voltei pro milharal. Entrei sozinho, com uma lanterna e o crucifixo que minha mãe me deu quando eu era criança. Cada passo era um teste. O milho fazia um som seco, como se estivesse vivo, respirando. E a lanterna começou a falhar, até que, no meio da plantação, ouvi de novo a voz do menino. Mas dessa vez, ele não chamou meu nome.
Ele disse: "Você não devia ter vindo. A lanterna apagou. Tudo ficou escuro." Eu comecei a correr. Corri sem olhar para trás, mas toda vez que virava uma fileira, parecia que estava no mesmo lugar, até que eu tropecei em algo mole. Quando olhei para o chão, era um sapato infantil, velho, cheio de terra, e ao lado, um osso pequeno, meio enterrado. Nesse instante, senti uma presença atrás de mim, gélida, e uma mão, fria, quase podre, segurou meu ombro. Quando aquela mão tocou meu ombro, eu congelei. Não tive coragem de virar. Era como se meu corpo tivesse desligado, minha mente fugido. Mas mesmo sem ver, eu sabia, aquilo não era humano. "E aí?" Aquela voz sussurrou, bem no meu ouvido, com um tom triste. "Você viu meu sapato?" Aquilo não era mais um chamado, era um lamento. Um peso. Fiquei ali no chão por minutos, talvez horas, até que os primeiros raios do sol atravessaram o milho e a coisa sumiu. Levantei cambaleando, sujo de barro, tremendo. Quando finalmente saí da plantação, vi o patrão me esperando na varanda com o rosto abatido. Ele não perguntou nada, apenas disse: "Agora você entende por que ninguém consegue ficar aqui." Entrei na casa sem dizer palavra, deixei tudo para trás, até o carro. Saí andando no meio da estrada de terra, sem olhar para trás, jurando para mim mesmo que nunca mais pisaria naquela maldita fazenda. Mas o problema é que algumas coisas a gente não consegue abandonar. 2 semanas depois, de volta na casa da minha irmã, na cidade, as coisas pioraram. Eu acordava toda noite às 3h33, suando, com a voz do menino ainda sussurrando meu nome. Comecei a ver vultos no corredor, pegada de terra no chão da cozinha. Num dos piores dias, encontrei um sabugo de milho fresco em cima da minha cama. Era como se ele tivesse vindo comigo, como se parte daquilo tivesse grudado na minha alma. Procurei um padre, fiz benzimento, rezei de tudo quanto foi jeito. Nada adiantava. Toda vez que fechava os olhos, voltava para aquele milharal. Sentia o cheiro, o vento, a escuridão. Comecei a perguntar por fazendas na região que tivessem histórico de desaparecimentos. Descobri que, na década de 70, 3 trabalhadores sumiram ali. Nos anos 90, uma família que acampava nas proximidades desapareceu. Sempre a mesma coisa, milharal, rastros queimados, nenhum corpo. Era como se o lugar tivesse fome. E a criança fosse só a isca. Desesperado, resolvi voltar à fazenda. Precisava encerrar aquilo de alguma forma. Chegando lá, encontrei tudo abandonado. O portão quebrado, os barris de água secos, a casa toda pichada por dentro. O patrão havia desaparecido. Não havia sinal dele em lugar nenhum. Entrei na plantação, agora crescida, mais fechada do que antes. Era como atravessar uma parede viva. No meio dela, vi algo que não tinha notado antes, uma clareira. E no centro, um espantalho velho, amarrado numa cruz de madeira, mas não era de palha. Era feito de roupas infantis costuradas, com um saco de estopa por cabeça e olhos desenhados a carvão. Ao redor dele, dezenas de sapatos de criança, enfileirados no chão como oferendas. Fiquei parado ali, hipnotizado, até que ouvi passos. Olhei em volta e vi, entre os milhos, a silhueta de um menino. Ele não se movia, só me olhava e, com a cabeça torta, disse: "Agora você sabe o caminho. Você nunca vai sair daqui." A plantação se fechou e a escuridão me engoliu de novo, ponto eu não sei como sair de lá. Só lembro de acordar no hospital dias depois, desidratado, arranhado, delirando. Disseram que me encontraram andando no meio da estrada, descalço, com um sapato infantil na mão e os olhos virados. Depois disso, passei meses internado. Psiquiatras disseram que tive um surto psicótico, que era estresse, trauma. Mas eu sei o que vi, eu sei o que me tocou. E a pior parte não foi o que vivi, é o que continua acontecendo. Tem dias que acordo com o cheiro de milho queimado em casa. Já vi vultos pequenos no quintal, como se fosse uma criança me observando. Às vezes,
Quando tô distraído, ouço alguém me chamar de dentro do armário. Sempre a mesma voz. Sempre o mesmo tom triste. Você viu meu sapato? Eu carrego essa maldição desde aquele dia. E tem uma coisa que aprendi. Certas portas, quando abertas, nunca mais se fecham. Se você ouvir uma voz vindo do milharal, não responda. Finja que não ouviu. Finja que não viu. Porque ele só precisa de uma chance. Hoje, eu moro longe. Tentei recomeçar. Vendi tudo que tinha. Mudei de nome. Mas às vezes, quando chove forte e o vento balança o mato lá fora, eu ainda ouço o sussurro, o nome, o pedido. E eu sei que um dia ele vai me chamar de novo. Porque ele nunca esquece quem olhou para ele. E se você está ouvindo isso agora, cuidado. Às vezes, basta lembrar para ele voltar. Se um dia você sonhar com o milharal, acordar com terra no pé ou sentir cheiro de queimada sem fogo por perto, fuja. Porque o menino no milharal escolhe quem escuta. E ele não gosta de ser ignorado. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos têm coragem de ouvir essa história até o fim. O caso do menino no milharal ainda é um mistério que ninguém conseguiu explicar. Mas talvez, só talvez, ele esteja mais perto do que a gente imagina. Gostou do vídeo? Então fortalece o canal. Deixa seu like, comenta o que mais te arrepiou e manda esse vídeo para aquele amigo que adora um bom susto. Ah, e claro, se inscreve, porque semana que vem tem mais.